Fala, investidores, rodada financeira na área. Meu nome é Samuel, escutarei vocês por mais um giro pelo mundo dos criptoativos. Hoje vamos falar da Rejuve, esse spin-off da SingularityNet que está sendo lançado na Singularity DAO e outras launchpads do mercado. Todavia, não vamos falar de preço aqui, de lançamento, vamos falar a respeito da visão do Dr. Ben Goertzel em utilizar inteligência artificial, criptomoedas e blockchain para encontrar exatamente isso, a fonte da juventude, para que o ser humano viva mais do que está vivendo atualmente, né? Possa estender cada vez mais a vida humana. E é sobre isso que vamos falar. Sei que muitas pessoas estão preocupadas com a situação envolvendo bancos importantes lá nos Estados Unidos que quebraram ou estão na iminência de quebrar. E isso pode levar ao verdadeiro efeito em cascata. Se você não viu aqui aquele vídeo de apresentação do DeFi na Veia Rodada Financeira, que a gente liberou uma aula completa a respeito do Bitcoin e elencamos algumas causas potenciais que levaram à criação do mesmo, né? Uma delas foi a crise do subprime lá em 2008, né? Então a gente pode estar vendo algo parecido acontecer. Em escala menor ainda, sim, a gente pode ver o efeito em cascata acontecer. Mas ainda é muito cedo para dizer isso. O fato é que isso não está afetando apenas o mercado de criptoativos, está afetando o mercado financeiro como um todo, porque grandes empresas tinham dinheiro custodiado nesses bancos, tanto empresas globais como empresas brasileiras também. Mas a gente segue acompanhando, isso já aconteceu outras vezes, né? A gente já passou por crises ao longo dos anos. O exemplo foi essa que eu acabei de mencionar, né? A crise do subprime lá em 2008, né? Diziam que era o fim do capitalismo. Demorou para passar? Demorou, mas passou, porque nada dura para sempre, né? A gente falou isso exatamente no Instagram ontem, né? Ao longo da sua jornada, seja na vida pessoal, seja na sua vida como investidor, você vai ter vários percalços. A sua tese vai ser testada a todo momento. Muitos optarão por desistir no meio da caminhada, mas aqueles que resolverem enfrentar essas adversidades e forem superando elas uma a uma, lá na frente vão colher os resultados. Nada dura para sempre e isso vai passar. A gente recentemente teve algumas experiências correlacionadas a isso, né? A gente viu o estado de Nova York contra a Tether e a Bitfinex. A gente viu o caso lá da FTX e a Alameda, que levaram um bocado de empresas para o buraco e afetou sim o mercado de criptoativos. E agora, mais essa, né? Mas é aquilo que eu falei. Nada dura para sempre, isso tende a passar. E nós aqui, investidores resilientes como somos, vamos superar isso também e lá na frente colhermos os resultados. Dito isso, vamos aqui ao objetivo do vídeo de hoje. Vamos falar da Rejuve. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda de criptoativo, tem caráter meramente educativo e informativo. Sem mais enrolação, vamos aqui falar da Rejuve. Na verdade, a gente vai acompanhar um artigo publicado pelo Dr. Ben Goertzel, CEO da SingularityNet, pai da AGI, o cara que mais entende de inteligência artificial no mundo, diretamente envolvido com a criação da Sofia, né? Ele vai colocar a visão dele de como unir inteligência artificial, blockchain e criptomoedas para que nós consigamos viver mais e melhor, né? Com uma melhor qualidade de vida. Aqui você está vendo um artigo publicado no Medium da SingularityNet no dia 7 de março pelo próprio Dr. Ben Goertzel, falando do lançamento da Rejuve e como ela iria aplicar inteligência artificial, blockchain, em busca de aumentar a expectativa de vida humana, né? A longevidade humana. Ele inicia o artigo aqui falando de uma epifania que ele teve aos 2 anos de idade, quando ele percebeu que o ser humano envelhece e morre. E ali ele percebeu que iria trabalhar com isso no futuro, né? Combater as causas do envelhecimento. Quando o projeto do genoma humano foi bem sucedido, ele tinha 35 anos de idade. E o otimismo na linha do tempo para curar o envelhecimento aumentou, assim como a confiança que a inteligência artificial provavelmente desempenharia um papel crucial no processo de alcançar a super longevidade humana. Por quê? Porque nesse momento que ele mencionou, você tinha aberto a caixa de Pandora, então teria uma infinidade de dados para serem analisados que seria impossível para pessoas normais. Então ele viu algo óbvio, utilizar a inteligência artificial para fazer o tratamento, a compilação desses dados, né?
É isso que ele fala aqui. Interações complexas entre múltiplas redes biológicas que operam entre sistemas e escalas corporais, obviamente seriam melhor compreendidas com a assistência de inteligência artificial. Sem surpresa, à medida que minha própria idade avançou, né? Ele foi ficando mais velho e agora tem 56 anos de idade. O problema de estender a vida humana passou a intrigar ele cada vez mais, né? Por quê? Porque ele está envelhecendo, né? Então ele vê a necessidade de descobrir o mais cedo possível essa fonte da juventude, para que ele próprio também viva mais. E quanto mais ele aprendeu a respeito da biologia do envelhecimento, mais claro se tornou para ele que não há só uma causa para o envelhecimento e provavelmente nenhum remédio para curá-la. Então, o ser humano ele envelhece por uma série de causas, né? Alimentação, estilo de vida, causas hereditárias também, uma série de fatores que fazem o ser humano envelhecer de fato. Em vez disso, devemos apontar um coquetel de terapias que abordem os complexos problemas que estão interconectados e se desdobram em vários aspectos de nossos corpos à medida que envelhecemos. Então, ele quer fazer exatamente isso, compilar uma série de dados que vão ser angariados, tanto pela Rejuve, com os seus 2 braços que a gente vai discorrer, né? E também pela Awakening Health, que é outro braço da Singular Genetic que vai trabalhar com saúde. Então vão ser angariados uma série de dados que vão ser tratados por inteligência artificial e vão poder desenvolver várias coisas no futuro. Terapias, tratamentos médicos, medicamentos, suplementos, entre outras coisas. E isso vai fazer com que nós aqui vivamos mais e melhor. Aqui abaixo ele vai falar a respeito das origens desse projeto Rejuve, como tudo começou, né? Quando decidi colocar alguma atenção no problema do envelhecimento, lá em 2001, logo após a conclusão do projeto Genoma Humano, comecei aplicando vários algoritmos de aprendizado de máquina em conjunto de dados genômicos. Esse foi um marco zero, quando tudo começou. Depois de cofundar a SingularityNet no final de 2017, levou apenas cerca de 6 meses para reunir colegas da própria SingularityNet e outros amigos do mundo biomédico para colocar em prática esse projeto e pensar de forma conjunta em como utilizar inteligência artificial, blockchain e genoma para fazer um ataque sinérgico ao problema do envelhecimento. Então aqui, lá no início de 2018, ele já estava colocando a mão na massa, né? Já pensando em como criar um projeto spin-off da SingularityNet para tratar exatamente nesse campo da saúde e combater as causas do envelhecimento. Lembrando que o Dr. Ben Guercio também tem larga experiência no setor de saúde, sendo CEO de várias empresas ao longo dos anos. Não é algo que aconteceu agora, não. Uma forma inicial da Rejuve foi criada em 2018, com um projeto a ser incubado pela própria SingularityNet Foundation, com o objetivo eventual de desenvolvê-lo por conta própria. O que está acontecendo exatamente agora, né? Vai se tornar um projeto autônomo. E agora, em 2023, chegou a hora. A Rejuve cresceu e se transformou muito desde a versão preliminar em 2018 e floresceu em 2 projetos acoplados. Rejuve Biotech, focado na combinação de trabalhos de inteligência artificial e trabalhos práticos de laboratório destinados a descobrir terapias de longevidade. Um outro braço da Rejuve é a Rejuve Network, uma rede baseada em blockchain com entusiastas da longevidade, profissionais de saúde, cientistas, todos orientados em busca da longevidade utilizando inteligência artificial. Então, eles vão compilar uma série de dados através do aplicativo chamado Longevity, exatamente para isso, desenvolver produtos e serviços lá na frente que vão contribuir para que a gente viva mais. Eles falam aqui, né? Trabalhar em direção às curas do envelhecimento. Tá, Samuel, e onde a blockchain se encaixa em tudo isso? A gente viu que a Rejuve é um spin-off da SingularityNet, que vai trabalhar na área da saúde, vai ter 2 braços, um que vai ter o aplicativo Longevity, que vai angariar dados que serão tratados por inteligência artificial. O outro braço
vai pegar esses dados tratados, compilados e vai desenvolver produtos e serviços. Aonde está a blockchain? Exatamente no armazenamento desses dados. A necessidade da blockchain para curar as causas do envelhecimento pode ser um pouco menos óbvia no início, quando a gente começa a pensar a respeito disso tudo, mas torna-se totalmente clara quando se pensa na necessidade insaciável de algoritmos modernos de inteligência artificial por dados. Esses dados serão armazenados na blockchain. A inteligência artificial mostrou um tremendo poder para transformar dados em insights. Mas, muitas vezes, o maior desafio na prática é encontrar esses dados para alimentar essas inteligências artificiais. Porque esses dados hoje se encontram nas mãos das grandes corporações farmacêuticas, grandes conglomerados médicos que existem ao redor do mundo. E eles não vão compartilhar esses dados conosco, Informação é poder, e eles não vão abrir mão de poder, que gera dinheiro, E a Rejuve, ela vai buscar contornar esse problema da concentração de dados nas mãos de poucos players do mercado, desenvolvendo um aplicativo chamado Longevity, que vai ser alimentado com dados de pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Atualmente, mais de 10 mil pessoas já estão testando esse aplicativo, ainda em fase beta, e esses dados serão armazenados em blockchain, tratados por inteligência artificial, e esses dados tratados vão ser compilados para desenvolvimento de produtos e serviços que vão fazer com que a gente viva mais. E é isso que eles falam aqui, Um caminho para contornar o problema da coleta de dados é fazer isso diretamente, de forma individual com as pessoas, por meio desse aplicativo. As pessoas vão alimentar o aplicativo com dados médicos. Em seguida, vamos reunir esses dados e eles serão analisados por inteligência artificial e serão usados para descobrir novas terapias e recompensar as pessoas que disponibilizaram esses dados para que essas terapias fossem criadas. As recompensas podem vir tanto como acesso preferencial e descontos a essas terapias, como alguma forma, alguma parceria que eles façam com centros médicos, hospitais, clínicas, medicamentos que sejam criados, suplementos, Essa é a principal proposta de valor da Rejuve Network, que está inicialmente sendo lançada para os membros da comunidade, E a gente vai fazer isso tudo por meio do aplicativo chamado Longevity. Esses dados serão coletados e armazenados de forma segura, protegidos por criptografia, e a Rejuve Biotech vai pegar esses dados compilados e tratados e desenvolver outras coisas no futuro. Rejuve e a SingularityNet. Então, a Rejuve é mais um passo importante em todo esse ecossistema. Em primeiro lugar, ajuda a cumprir a nossa missão de criar uma inteligência artificial benéfica, ao passo que essa inteligência artificial vai ajudar o ser humano na sua caminhada. A Rejuve Network, à medida que cresce, vai começar a interagir com outros projetos da SingularityNet. TrueAGI, OpenCog, Hyperon, Hypercycle, Nunet e o mais importante, vai criar uma utilização para o token AGIX, que vai alimentar todo o sistema da SingularityNet. De alguma forma, ele vai ser utilizado aqui no aplicativo Longevity. Não especifica aqui a forma que o token AGIX vai ser utilizado, mas a gente sabe que, de alguma forma, ele vai ser usado em todos os projetos do ecossistema. Vai ter uma utilidade monstra no futuro, E aqui ele finaliza falando das perspectivas futuras aí a respeito da Rejuve e tudo que será criado por meio dela, É interessante que a CEO da Rejuve, ela veio da própria comunidade da SingularityNet, é a Jasmine. Ela estava aí nos grupos prestando suporte à comunidade, depois ela começou a trabalhar de perto com o pessoal da SingularityNet e agora ela se alçou ao cargo de CEO de um dos spin-offs. É bem interessante o que aconteceu com a Jasmine. Então é isso, pessoal. A gente fez um panorama aqui
da visão do Dr. Ben Guertzel a respeito da Rejuve. Como foi a gênese, como foi pensado tudo isso lá no início, que agora está se tornando realidade. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda de criptoativos, não estou falando para ninguém comprar na IDO que está acontecendo, estou trazendo uma visão de mais um dos projetos correlacionados com a SingularityNet, assim como a gente fez com a Singularity DAO, com a Nunet, agora é a vez da Rejuve, né? Estamos acompanhando de perto aqui todo esse ecossistema envolvendo inteligência artificial nascer desde o princípio. Então, somos pioneiros aqui também, bandeirantes, e a forma mais fácil de você tomar decisões assertivas com relação aos seus investimentos é conhecer daquilo que você está aportando, porque o dinheiro não aceita desaforo. Se você não tratar ele bem, ele vai procurar quem o trate. Então, isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda de criptoativos, tem caráter meramente educativo e informativo. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo tutorial informativo. Meu nome é Samuel Luiz e você está no canal Rodada Financeira.